Bom dia! Estamos ao vivo, finalmente, de volta para o nosso 15º encontro de estudo do livro Por que o Amor é Importante. Lá no meu YouTube, realmente, por enquanto só tá até o 12º, eu já vou atualizar todos lá. Mas hoje a gente vai dar continuidade, então, aos estudos. E nós estamos no capítulo ainda sobre o estresse tóxico, né? O excesso de cortisol. Oi, Fer, seja bem-vinda! É o encontro 15º agora. E o capítulo é o cortisol corrosivo, esse capítulo 4, né? E aí nós estamos na parte que vai falar sobre pais estressados, crianças estressadas. No último encontro, no 14º encontro, a gente conversou um pouco sobre a parte que falava sobre como a criança se desregula, né? Quando ela se separa desse cuidador primário. E aí falou o tanto que a gente foi pesquisando. Oi, Isa! Tudo bem? O quanto que as pesquisas foram mostrando que não necessariamente é a mãe, né? Mas que é um cuidador responsivo. Então, sim, pode ser numa creche, né? Sim, pode ser. Não, hoje não se chama mais creche, né? São os CMEs, mas pode ser numa escolinha, pode ser com a avó, pode ser com a babá, desde que esteja um cuidador responsivo. Né? Isso que é importante. Alguém que possa estar conectado com essa criança e possa atender as suas necessidades de forma assertiva. Por que é de forma assertiva, gente? Porque nós mães, inclusive quando começamos com essa bandeira da livre demanda de amamentação, que nós estamos no mês aí do mês da amamentação, né? O mês de agosto. É maravilhoso a gente pensar na amamentação em livre demanda, né? Mas nós também acabamos criando muitas vezes uma muleta e dando peito para qualquer coisa. E não necessariamente é a necessidade do bebê, né? Então, e dar o peito para qualquer coisa, estar o tempo todo mamando, não é estar respondendo às necessidades de forma assertiva. Né? Tem hora que sim é o peito, mas tem hora que são outras coisas. Só que nós precisamos estar conectados com os nossos filhos para entender o que é. Qual é a necessidade, né? Então, esses pais conectados e responsivos são os que trazem o apego seguro. Ou o cuidador conectado e responsivo. Oi, Luíse! Então, que seja a babá, que seja a educadora lá do CMEI, que seja a cuidadora do espaço que você deixou, o espaço de brincar, que seja a avó, que seja quem for. É esse cuidador primário que precisa trazer essa qualidade de responsividade, tá? E aí, agora a gente vai começar a parte da página 90, que fala sobre a regulação e a desregulação. Não é isso não, desculpa. Na página 92, que fala sobre pais estressados, criança estressada, tá bom? Vamos começar aqui. Às vezes, obviamente, o problema para a criança não é a ausência da mãe. Olha que legal, gente. Mas a qualidade da sua presença. O problema para a criança não é a ausência da mãe, e sim a qualidade da sua presença. Mesmo as crianças que estão em casa com seus pais biológicos ainda podem estar mal reguladas. Por exemplo, os filhos de pais que fazem uso abusivo de álcool têm alto nível de cortisol, provavelmente como resultado de ter pais que podem estar fisicamente presentes, mas mentalmente não disponíveis para fornecer uma regulação coerente. As mães que estão sob estresse têm maior probabilidade de ter mais dificuldades em regular adequadamente seus bebês. Isso foi claramente demonstrado em estudos com macacos que foram submetidos a condições em que não sabiam de onde viria a próxima refeição, conhecido como forrageio imprevisível. Isso acabou sendo muito mais estressante para a mãe e seu filhote do que condições de ter consistentemente pouca comida disponível. Olha que interessante, né? Esse foi o estudo de 94. Mas, gente, eu tô de novo congestionada. Eu tenho um amigo que falava que o sonho dele era conhecer minha avó sem tafanha. Pra vocês terem uma ideia como isso já é crônico, né? Mas eu vou curar isso, tô tratando de várias formas. Mas ter uma mãe estressada teve um grande efeito sobre seu filhote. Os jovens macacos tinham níveis elevados de corticosteroides e de norepinefrina. Podemos imaginar que uma mãe que está preocupada com a próxima refeição tem menor probabilidade de focar na regulação do seu filhote, por exemplo. Como resultado, os próprios filhotes não podiam relaxar. Eles também precisavam ficar alertas e ansiosos. Esses macacos acabaram se comportando de modo deprimido. Não é difícil imaginar que o enfrentamento de pais humanos com condições imprevisíveis de vida, particularmente os que vivem nos baixos estratos sociais e econômicos,
terá respostas semelhantes. Uma pesquisa atual sugere que é exatamente isso que acontece. Um estudo recente que analisou o impacto da grande recessão de 2007 e 2009 encontrou que a incerteza e a preocupação antecipatória das pessoas em relação à situação econômica criaram mais estresse e mais rigidez na parentalidade do que a adversidade real propriamente dita. O momento em que o desemprego estava subindo rapidamente foi o período mais estressante para as famílias vulneráveis. O medo do que eles podem passar muitas vezes é pior, mais estressante do que o que realmente a pessoa passa. No caso, o medo de não ter comida na próxima refeição deixa os pais mais estressados do que a fome. Sabe? É irônico que o nosso próprio estilo moderno de vida envolve deixar os principais cuidadores do bebê sob enorme tensão. Raquel Kusk descreve bem essas contradições. Para ser mãe, preciso deixar o telefone sem atender, o trabalho desfeito, as coisas desarrumadas. Para ser eu mesma, preciso deixar o bebê chorar, ignorar sua fome e deixá-lo para sair à noite. Devo esquecê-lo a fim de pensar em outras coisas. Ter sucesso em um dos lados significa não o ter em outro. Olha que maluco, gente. É irônico que nosso próprio estilo moderno de vida envolve deixar os principais cuidadores do bebê sob enorme tensão. O aspecto mais doloroso da situação parece ser o isolamento, junto com a responsabilidade total. A gente está falando aqui sobre o aspecto doloroso da maternidade hoje. Não só da maternidade, mas do cuidador, né, principal ali da criança. O aspecto mais doloroso da situação parece ser o isolamento, junto com a responsabilidade total. Ela se sente como um povoado vazio, uma construção abandonada, em que a madeira podre ocasionalmente quebra e vem abaixo. Uma imagem muito distante da mãe terra da fantasia popular, cujos seios abundantes e cujo amor materno acalmarão o estresse de seu bebê. Como resultado, tanto a mãe quanto o bebê estão presos na mesma armadilha, ambos sem o apoio de que necessitam para gerenciar o seu estresse. Enquanto pesquisas com animais documentaram bem o impacto do estresse inicial, como por exemplo, breves separações repetidas da mãe, sobre os sistemas de desenvolvimento da criança, como uma resposta ao estresse altamente reativa, em conjunto com uma tendência ao longo da vida à ansiedade, depressão e perda de prazer, as ligações com o comportamento humano levaram mais tempo para serem elucidadas. Um dos principais estudos a fornecer evidências diretas de que os humanos estão igualmente vulneráveis aos efeitos de um ambiente inicial estressante foi realizado por Marilyn Essex e colaboradores da Universidade de Wisconsin. Trata-se de um convincente e rigoroso estudo prospectivo. Baseado em uma grande amostra de 570 famílias que foram acompanhadas da gestação até os 5 anos da criança, esse trabalho substancial forneceu evidências claras de que a experiência que se tem quando o bebê prediz as respostas posteriores ao estresse. Ó, a Isa tá falando o que eu vou fazer aqui. Ah, Isa, obrigada. Vou atrás disso. Obrigada. Antes, pra fazer as lives, vou até falar pra vocês aqui. Eu pegava Sorili, que descongestiona na hora, né? Mas, gente do céu. Você fica depois uns 2, 3 dias, mas tão entupido, tão congestionado, que daí não dá... Nossa, é horrível, congestiona tudo depois de volta, né? Então eu parei de pegar. Mas eu vou aí seguir sua dica, Isa. Vou até fazer um print aqui da tela. Segura aí, galera. Pronto, pra não perder essa dica aí. Gente, ó que interessante, então. Que 570 famílias foram acompanhadas da gestação até os 5 anos da criança e trouxe evidências claras de que a experiência que se tem quando bebê prediz as respostas posteriores ao estresse. Quando a pesquisadora mediu os níveis de estresse das crianças aos 4 ou 5 anos, encontrou que aquelas que estavam atualmente convivendo com mães estressadas tinham altos níveis de cortisol, mas somente se as suas mães também tivessem estado sob estresse ou deprimida quando elas eram bebês. Olha que legal, gente. Em outras palavras, as crianças eram vulneráveis somente se tivessem tido uma primeira infância difícil que afetou o desenvolvimento de sua resposta ao estresse ou eixo HHS,
que é o... Ai, gente, esqueci agora esse sigla. Viu? Eu fui viajar, fiquei 2 semanas viajando. Agora eu lembro. Isa, você que acompanha bastante aqui o livro, você lembra o que era o eixo HHS? Qual a parte do sistema que eles estão falando? Eu vou fazer o... Ali atrás eles falam do eixo HHS. Bom, é a parte do corpo, alguma parte do cérebro que tem a ver com o sistema do hipotálamo, né? Que é a parte que... Ah, ele vai falar mais vezes do HHS. Seria bom que a gente lembrasse o que é ele, os 9 certinhos. Vou fazer... Quem quer fazer o... Acho que é do hipotálamo e da hipófise. Bom, resumindo, né? O que interessa é que são as partes que tem a ver... Ah lá. Hipotálamo, pituitária e adrenal. É um conjunto de interações responsáveis que envolvem o hipotálamo, a glândula pituitária e a glândula adrenal, que tem a ver com o controle dos hormônios do estresse, né? Do cortisol. Porque acontece, o nosso sistema simpático ativa, manda perigo, cuidado, etc. E esses sistemas todos precisam estar bem equilibrados para logo o parasimpático poder mandar os hormônios, na verdade, adrenalina, etc., que fazem todo esse equilíbrio no nosso organismo. Se ele já foi registrado lá na primeira infância, que é muito estresse, que o mundo é perigoso, que tudo é hostil, que é problemático, por quê? Porque a gente cria essas crenças, a gente cria esses caminhos neurológicos de produção de hormônio, de autorregulação ou não, né? Tudo hormonal, tudo bioquímico, a partir da nossa experiência de bebezinho. Se nós não tivermos isso regulado, equilibrado lá de bebezinho, ele está desregulado quando a gente é maior, tá? É bioquímico, não é só, isso foi emocional. Emocional é bioquímico, tá, gente? Tá tudo interligado. Isso aí é só problema psicológico. Não existe só psicológico. É tudo interligado, tá? Obrigada, Isa. Essas crianças seriam obrigadas a produzir mais cortisol sob pressão do que outras que tiveram uma primeira infância fácil. Conforme passavam pela infância, receberam um legado de suas tensões iniciais e suas relações com suas mães. O eixo HHS é o grande responsável pela integração dos sistemas nervoso e endócrino no corpo humano. Nossa, Isa, muito obrigada. Essas crianças seriam obrigadas, então, conforme passavam pela infância, receberam um legado de suas tensões iniciais e suas relações com as suas mães, uma tendência a reagir mais fortemente às dificuldades da vida. É isso, gente. O que a gente vive com as nossas mães, nossos cuidadores principais, na primeira infância, até os 3 anos no máximo, registra algo muito profundo sobre como reagir na vida. O que é a vida? A vida é boa, a vida é ruim, a vida é difícil, a vida é hostil, a vida é perigosa, a vida é... E aí a gente cria esses sistemas, esses caminhos neurológicos que impactam completamente todo o nosso organismo, né? Como disse a Isa ali, o eixo HHS é responsável pela integração dos sistemas nervoso e endócrino. O que é o nosso sistema endócrino, né, gente? Todo o nosso sistema, toda a nossa questão hormonal, de saúde, né, física, está totalmente interligado com essas nossas primeiras relações na nossa primeira infância. Essas crianças vulneráveis não tinham um nível persistentemente elevado de cortisol, enquanto não havia estresse atual. Seus níveis de cortisol não eram elevados. O estudo prospectivo mais recente seguiu um grupo de crianças saudáveis de baixa renda do nascimento até a adolescência. Encontrou que sua reatividade ao cortisol na adolescência ainda estava relacionada a quão calorosos e receptivos tinham sido seus pais em sua primeira infância. Ontem eu postei, nem sei se está no meu stories ainda, mas eu postei que a adolescência, gente, é resultado da infância, tá? Nossa, ele era um anjinho, etc e tal, agora ele virou um caos na adolescência, virou um demônio na adolescência. A gente fala assim, o cérebro vai criando seus primeiros degraus, né, suas primeiras construções ali lá da infância. Só que suas necessidades, que vão ser ensinadas a ser caladas, né? Então assim, eu preciso de companhia, eu preciso me sentir amado, eu preciso me sentir visto, etc. Os pais vão calando isso quando dizem, fica quieto, engole choro, fica aqui do ladinho da mamãe. E a criança vai aprendendo que pra ter esse amor, pra ter esse olhar, precisa calar suas necessidades. O que normalmente acontece é que quando chega na adolescência, o cérebro tenta fazer uma reforma, é como se fosse assim. Será que essa necessidade realmente
precisa ser calada? Será que eu estou errado em querer me sentir amado e querer me sentir visto? Mas isso não é consciente, isso é inconsciente. E aí o adolescente que não teve nada disso antes vai gritar de novo por isso. E se ele já teve uma experiência de muita produção de cortisol, de muita produção de hormônios e de caminhos das sinapses, de sobrevivência, de luta, de mundo hostil, de perigoso, é com essa força que ele vai pedir suas necessidades quando for adolescente. Então vem essa revolta, essa agressividade, essa violência, essa exclusão, esse isolamento, é como se fosse assim, todos aqueles registros estão lá, é assim que funciona o mundo, mas eu ainda preciso lutar pela minha necessidade. Então eu uso esses caminhos que eu aprendi, só que volto a lutar por elas em vez de me calar, por exemplo. Ou adolescentes que, a gente fala que o passarinho que teve sua asa cortada, quando era pequenininho, a sua essência é voar. Mas desde pequenininho a gente vai cortando as suas asas. Quando chega na adolescência, o cérebro dele diz assim, opa, sua essência é voar. Então, se ele é do temperamento, mas que vai continuar lutando, um temperamento mais quente, e dependendo de como foi esse corte de asa também, né, se não foi tão traumático assim, ele vai tentar voar. E ele vai se bater muito. E ele vai ser violento, ele vai bater nele, vai bater nas pessoas. Por quê? Porque a asa dele foi cortada. Até ele aprender a voar com aquelas asas cortadas, que a sua essência é voar, ele vai se machucar, ele vai machucar o outro, vai machucar todo mundo. Ou ele já se convenceu de que a essência dele não é voar, porque ele não consegue. Porque ele aprendeu que ele tinha que ter as asas cortadas mesmo, que é os outros temperamentos mais frios, e ele vai se calar. E vai sofrer deprimido, porque o cérebro dele diz, sua essência é voar, não, mas eu não posso voar. Sua essência é voar, mas eu não posso voar. E aí a gente tem um alto índice hoje, né, cada vez maior, de depressão na adolescência, né, de, infelizmente, números grandes de suicídio, porque não tem esse vínculo, né, esse lugar onde eu possa trazer, muitas vezes, as minhas emoções, as minhas necessidades, e a gente vai calando tudo isso, né. Muito interessante esses estudos, gente, muito interessante. Pensar que lá o que se viu na primeira infância é altamente impactante para como os adolescentes, as crianças lidam com o estresse dos pais, do mundo, deles, depois. Gente, tá congestionado, hein? Meu Deus. O trabalho com órfãos, Roelos, também sugeriu que pode até mesmo haver um período crítico durante o qual o sistema de resposta a esse estresse do HHS está sendo elaborado. Bebês desses orfanatos que foram adotados após 4 meses de idade continuaram tendo níveis elevados de cortisol, mesmo quando foram adotados, enquanto aqueles que foram adotados antes dos 4 meses pareceram ser capazes de recuperar uma resposta normal ao estresse. Um estudo de 95 e o outro estudo de 2001. Embora isso possa ter algo a ver com a capacidade da mãe de se apegar mais facilmente ao bebê mais jovem, há outras evidências que sugerem que o sistema HHS adota o seu ponto de ajuste por volta dos 6 meses de idade. Durante os primeiros meses, a resposta do cortisol é variável, mas a partir dos 6 meses, a resposta parece se estabilizar e manter uma coerência. Olha isso, gente, é primeiríssima infância. Com 6 meses, o bebê nem senta ainda. Como que a gente está respondendo às necessidades desses bebês? Como que está o nosso estado emocional, o estado emocional da mãe? Bem nesse primeiro período que ela fica sozinha, muitas vezes isolada. Não é à toa que a gente fala da rede de apoio sábia. Não é a rede de apoio que vai ficar dando palpite da mãe pra mãe, fazendo a mãe fazer coisas que ela não se sente confortável, mas é melhor pro bebê não se acostumar mal. Gente, a importância da mãe poder estar bem, seguir seu instinto, seu coração, a importância da mãe ter uma rede de apoio, ter grupos de Sling, né, Isa? A Isabela Zolani faz dança mãe e bebê, do Slingar e dançar, é maravilhoso o trabalho dela. Esse trabalho com o puerpério, com esse pós-parto, esse apoio a essa mãe, é altamente importante. E é quando normalmente a gente abandona as mães, né? E aí ele fica perguntando, quando que você vai voltar? Quando que você vai voltar? Quando que você vai voltar? Quando você vai voltar pro quê, gente? Ela tá fazendo o trabalho mais importante da vida dela. Ela tá fazendo o trabalho mais importante da vida dela. Nesse momento. Que é criar, dar as bases mais sólidas, mais seguras, mais fortes de impacto para a vida de um ser humano. Né? Na última década, muitos estudos confirmaram a importância das primeiras experiências sobre o eixo HHS em desenvolvimento. Mas novos trabalhos em epigenética também estão abrindo a possibilidade de que se pode herdar no útero uma resposta ao estresse alterada. As influências do meio
que afetaram os genes da mãe e seu eixo HHS podem ser transmitidas ao seu feto, até mais extraordinário. Essa capacidade alterada de resposta ao estresse pode ser transmitida pelo feto também para a próxima geração. Olha isso, gente. Olha que importante essa ideia da memória transgeracional. Muita gente fala sobre isso, né? Isso é transgeracional, sim. E tá as pesquisas mostrando. Alguns achados de pesquisas muito recentes com camundongos também acrescentam a possibilidade de que pais traumaticamente estressados poderiam passar seus genes alterados a seus descendentes por meio dos espermatozoides. Autocuidado, gente. Autocuidado, autocuidado. Mas não vale cuidar do seu autocuidado e abandonar a criança. Por quê? Por que a gente não sabe se cuidar hoje? Porque o nosso autocuidado é diretamente proporcional à qualidade do cuidado que nós recebemos na nossa primeiríssima infância. Que registro nós temos no nosso cérebro sobre a nossa importância, sobre a importância de nos cuidar, a partir do momento que a gente teve cuidado com qualidade dos nossos pais. Opa, eu sou importante, é importante me cuidar. Por quê? Porque tem gente me cuidando. Mas, ao mesmo tempo, essa pessoa que tá me cuidando tem que estar bem, porque senão o cuidado dela não vai ter tanta qualidade assim. Então, gente, é arrumar o avião com ele voando. Nós temos que buscar refazer a nossa proposta de autocuidado, nossas crenças, buscar nos olhar, nos trabalhar, terapia, cuidado físico, alimentar, psicológico, emocional, relacional, espiritual, ao mesmo tempo que a gente vai cuidando com a maior qualidade possível dos nossos bebês, né, das nossas crianças. Altos e baixos níveis de cortisol. O período compreendido entre a concepção e o final da primeira infância é crucial para estabelecer a capacidade de regulação emocional da criança ao longo da vida. O que pode começar com uma vulnerabilidade neurobiológica durante a gestação pode ser reforçada ou melhorada pela qualidade das primeiras relações pós-natais. O que pode começar com uma vulnerabilidade neurobiológica durante a gestação pode ser reforçada ou melhorada, pela qualidade das primeiras relações pós-natais. Há ligações claras entre as estratégias de enfrentamento fisiológico de um indivíduo e suas estratégias de enfrentamento psicológico. Ambas são estabelecidas na infância e primeira infância e tendem a persistir por toda a vida. Ambas são desenvolvidas em resposta aos primeiros relacionamentos da criança. Vou ler de novo. Há ligações claras entre as estratégias de enfrentamento fisiológico de um indivíduo e suas estratégias de enfrentamento psicológico. Ambas são estabelecidas na infância e primeira infância e tendem a persistir por toda a vida. Ambas são desenvolvidas em resposta aos primeiros relacionamentos da criança. Como já descrevi, os relacionamentos iniciais seguros são caracterizados pela presença de adultos consistentemente responsivos, que parecem possibilitar que a criança organize bem a si mesma, para poder usar os outros para ajudar a regular seu estresse quando necessário e, no processo, manter um nível normal de cortisol. No entanto, relacionamentos iniciais inseguros são mais variáveis. Eles divergem em dois sentidos, em direção à alta ou à baixa relatividade emocional. Uma criança que não está se sentindo bem regulada normalmente será excitada e reagente, gerando hormônios do estresse como o cortisol. Contudo, como descrevo em breve, às vezes um mecanismo de anti-excitação irá entrar em ação se a criança estiver sob estresse prolongado. Deixa chorar que ele aprende. Deixa chorar que ele dorme sozinho. Deixa chorar 1, 2, 3 dias que ele vai parar de chorar e vai dormir. Vai, e a gente vai ver por quê, tá? A gente não tá dando um ambiente seguro pra ele. A gente tá dando um ambiente inseguro e ele vai parar de chorar. Porque ele vai criar um mecanismo de anti-excitação para sobreviver. Cortisol elevado. As crianças que são descritas na literatura do apego como resistentemente apegadas tendem a exagerar suas emoções. Elas fazem isso em resposta a pais que estão inconsistentemente disponíveis do ponto de vista emocional, quer distraídos, com a mente distante, ocupados ou ausentes com frequência. Gente, não adianta a gente estar presente com os nossos filhos o tempo todo no celular. Não adianta estar presente com os nossos filhos o tempo todo cuidando da casa, cuidando de tudo, nem olhando para eles, nem pensando, nem conectados, nem ouvindo o que eles estão fazendo. Não adianta. A gente cria
um ambiente, um vínculo inseguro, tá? Consistentemente inseguro, porque é o tempo todo desconectado, o tempo todo desconectado. Então, não é só presença física, é conexão. Então, e consistentemente disponíveis do ponto de vista emocional, quer seja distraídos, com a mente distante, ocupados ou ausentes com frequência. Elas tentam chamar a atenção dos pais amplificando suas emoções, mas nunca sabem se serão notadas ou se obterão o conforto de que necessitam no momento em que precisam. Nossa, é só chegar cá, se joga no chão, se faz um escândalo, não sei o quê. Sem eu estar aqui, isso nada acontecer. Isso aí é manipulação. São estratégias de sobrevivência, gente. Eles precisam chamar a atenção dos pais, ampliando suas emoções, amplificando suas emoções, mas nunca sabem se serão notadas ou se obterão o conforto de que necessitam no momento em que precisam. Como a imprevisibilidade é um dos principais fatores que produz a elevação nos níveis de cortisol, parece provável que elas também possam ser crianças com cortisol elevado. Por isso que previsibilidade é um dos pontos do apego seguro. E não é previsibilidade de uma rotina desejada. É previsibilidade de saber se eu vou ser atendido ou não quando eu precisar. Eu sei que eu sou atendido, eu tenho essa previsibilidade. Então eu me mantenho sempre num nível equilibrado e normal de produção hormonal, né, de emoções, etc. De produção de cortisol, etc. O estudo descobriu que esse tipo de criança é o que mais sente medo durante a infância e primeira infância. E que o cortisol e o HLC são os hormônios do medo. No entanto, há poucas evidências concretas de que seus níveis de cortisol estão significativamente elevados nesse período. São necessárias mais pesquisas para determinar se essas ligações existem ou não. O cortisol elevado está ligado a uma atividade relativamente aumentada no cérebro frontal direito, a parte do cérebro que produz o medo, irritabilidade e o afastamento dos outros. A área frontal direita é especializada no processamento de estímulos, que são novos e perturbadores, e parece provável que as crianças com o hemisfério direito ativado estarão constantemente em alerta. Elas podem ser crianças que vivem com cuidadores imprevisíveis ou não confiáveis, que são impulsionados a estarem emocionalmente vigilantes e atentas enquanto tentam ler os sinais não verbais dos pais. Sabemos que existem fortes ligações entre o cortisol elevado e muitas disfunções emocionais, como a depressão, a ansiedade e tendências suicidas na idade adulta, bem como transtornos alimentares, alcoolismo, obesidade e abuso sexual. Algumas dessas ligações serão exploradas nos próximos capítulos. O cortisol elevado não está implicado somente nos problemas psicológicos, mas também prejudica os sistemas corporais. Como colocado por Rosen e Schulke, ter muito medo é metabolicamente dispendioso. Isso pode danificar o hipocampo e a capacidade de recuperar informações, talvez tornando-a uma criança distraída ou dispersa, bem como afetar a capacidade do córtex pré-frontal de pensar e controlar o comportamento. Isso compromete as respostas imunológicas, tornando o indivíduo vulnerável a infecções, compromete as cicatrizações de feridas e, em alguns casos, leva até mesmo a diminuição da massa muscular e a osteoporose. Pode atuar nos diabetes e na hipertensão por meio do aumento de glicose sanguínea e nos níveis de insulina, que também podem levar ao excesso de peso e gordura na região abdominal. A resposta ao estresse é uma parte essencial da resposta do nosso organismo à vida. Ela parece estar subjacente a uma gama surpreendente de transtornos. Quando não funciona bem, nós nos tornamos vulneráveis fisiológica e psicologicamente. Demais, né? Muito interessante, gente. Muito interessante. E tudo isso não tem a ver com a gente ensinar os nossos filhos a não ter medo, ensinar os nossos filhos a se controlarem. Tem a ver com a nossa qualidade de resposta. Quanto mais seguros eles se sentirem de ser quem são, de pedir o que precisam, de que eles não vão ter o tempo todo o que eles querem, mas eles vão ser o tempo todo ouvidos e atendidos em suas necessidades e não em suas vontades, tá? Ter a sua vontade ouvida é uma necessidade. Ter a sua vontade considerada é uma necessidade, mas atendida não. Isso é bem importante, gente. Nós precisamos considerar, ouvir, entender, se conectar e dar para a criança o que ela precisa naquele momento, tá? Isso tudo gera segurança, previsibilidade. Eu não preciso estar o tempo todo alerta, tentando entender se meus pais estão bem, emocionalmente estão mal, estão nervosos, estão felizes, me controlando para saber se eu posso falar, se eu não posso falar, controlando a situação. Isso tudo gera muita produção de cortisol. E a elevada produção de cortisol hoje é tóxico, a gente já sabe. Hoje a gente já sabe que é tóxico.
E ele pode trazer várias questões, inclusive fisiológicas, de coisas simples, como comprometer a cicatrização de feridas. Sabe? São coisas assim simples, mas que vão muito além disso, né? Muito além disso. Podem estar ligadas, inclusive, conectadas às doenças de hoje dos adultos, né? Essa alta produção de cortisol durante toda a vida, desde a infância. E isso pode ser alterado? Pode. Eu tive uma infância super difícil e eu alterei isso. Por quê? Porque existe a epigenética. Mas nós, cuidadores responsáveis por crianças pequenas, precisamos entender que podemos, desde o começo, já deixar isso equilibrado, a partir da qualidade da nossa resposta às suas necessidades, aos seus pedidos, né? A relação conosco. Gente, eu vou fazer um estudo bem curtinho hoje, por causa dessa congestão nasal. Tá difícil até de entender o que eu falo, né? E pra mim tá bem difícil de ler. Muito legal, né? Muito legal essa parte que fala sobre pais estressados, crianças estressadas. E sobre essa questão dos altos e baixos níveis de cortisol. Nós ainda vamos olhar mais pra frente sobre esse processo de anti-excitação, tá? Que faz com que a criança aprenda a desenvolver um sistema de desligar como se fosse. A gente fala que é você ir pro estado réptil, entre aspas, né? Porque o réptil finge de morto, né? O mamífero luta, vai atrás e tal, não sei o que. Chega um momento que ele fala assim, agora para, que você tá gastando energia, ativa outra parte do cérebro que vai te manter aí como se nada tivesse acontecendo, como se estivesse tudo bem. Ai, Carol, que legal, que bom que você tá aqui, psicóloga. Ai, você vai amar esse livro aqui, olha, que bom que você tá conseguindo acompanhar com a gente. É demais mesmo. Nossa, é demais. Assim, são estudos muito recentes, né? E que traz, assim, muito conteúdo incrível pra gente entender muita coisa que antes era vista de formas muito diferentes, né? Ah, deixa a criança chorar que fortalece o pulmão. Deixa a criança chorar. Ai, um bebezinho de 1 mês, que joia! Super novinho, que gostoso. Ensina a fazer as coisas sozinho, ensina a dormir sozinho, ensina a ficar o mais sozinho possível para aprender a ser independente, ensina a enfrentar o medo indo sozinho mesmo. Não é assim. Não é assim, a gente já sabe que não é assim. Eles aprendem o que a gente quer que eles aprendam naquele momento, mas isso não quer dizer que a gente está ensinando eles a se fortalecerem como indivíduos para realmente irem para o mundo fortes, saudáveis, seguros, né? Respeitando a si e ao outro. Então são respostas imediatas que a gente consegue, mas que hoje, quando a gente já consegue analisar o que está acontecendo no cérebro nessa resposta imediata, a gente consegue entender que lá no futuro isso tem um impacto, né? Que não é o que a gente quer. Então é muito legal a gente perceber isso. Agora a gente consegue olhar para o motor do carro. A gente não precisa olhar se o carro está rendendo bem agora e depois vai fundindo na frente. A gente está vendo o que está acontecendo no motor nesse momento. Então é isso. Eu vou subir todas as aulas agora pro YouTube, pra vocês poderem ter no YouTube até agora, acho que tá até a 12, a 12ª. Bianca, tentar desassociar o TT na hora de dormir pode causar um estresse ruim no bebê? Pode. Pode, porque como é que eu tento desassociar? Né? Eu tento desassociar, principalmente na hora de dormir. Qual que é a ideia, gente? O mamar, ele passa muita segurança pro nosso filho. Por quê? Porque normalmente é o único momento... Quantos anos tem seu bebê, Bianca? Normalmente é o único momento em que a gente tá ali pra aquele bebê. Então quando ele tá mamando no nosso peito ali, etc e tal, ele tá se sentindo completamente seguro. E daí o cérebro dele diz, pode relaxar e dormir, se entrega, porque você tá bem, você tá seguro. Por isso que ele tá associado, não é uma associação, é o cérebro... 5 meses. É muito novinho, Bianca. Então, eu não gosto desse livro Encantadora de Bebês, tá? É exatamente isso, uma encantadora de bebês. Ela vai programar, ela vai condicionar, ela vai fazer o bebê fazer o que a gente quer. Esse não é o papel de um cuidador responsivo. Fazer o bebê fazer o que a gente quer. Nós estamos aqui para atender as necessidades do bebê. Ah, então todo bebê precisa mamar para dormir? Não. Depende de como a gente consegue se doar para esse bebê, passar segurança para esse bebê. Normalmente, a gente tá numa correria do dia a dia, com bebezinhos, é aquilo que a gente tava falando ali, a mãe sozinha, ela fica sozinha no pós-parto, ela fica tendo que cuidar de um monte de coisas. A gente aprendeu que uma mulher super poderosa, que dá conta de tudo, que trabalha fora, etc. Ixi, tira de letra o pós-parto e o puerpério. Não, nem precisa de ninguém pra me ajudar. Até precisa um benzinho ali, tá bom, 2 no máximo. Não, gente. Nosso bebê tá completamente conectado com a gente. Daí o que a gente faz?
a gente aprende que ou a gente coloca regras no bebê desde o começo, então, coloca de 3 em 3 horas no bebê, faz tudo do jeito, já condiciona, ele já ensina ele que é assim que é o mundo, e daí você coloca lá o seu ritmo, etc. Ele é bem desatualizado esse livro, ele é bem super nani mesmo, bem isso, Isa. Ou a gente se doa completamente pra esse bebê no olhar de peito, que é o que a gente pegou esse olhar da livre demanda e daí a gente dá peito pra ele o tempo todo, porque peito realmente resolve muita coisa. Só que chega uma hora em que a gente não quer mais que o peito resolva, só que a gente já ensinou esse bebê que é o peito que resolve. Né? É o peito que dá segurança, porque eu não sei me doar de outro jeito, só me dou dando peito. O peito que acalenta do frio, é o peito que dá presença, é o peito que faz tudo, porque a gente só sabe estar com o bebê ou no peito, ou no carrinho, ou numa caminha, ou num lugar longe da gente. Então assim, ou ele tá mamando, ou a gente põe ele pra ficar, ai, droga, ele só quer mamar. Não, ele não quer só mamar, ele quer você, ele quer a segurança, ele quer a conexão. Nós somos mamíferos de colo, a gente se desenvolve no colo. É como se fosse um canguru. A gente precisa estar o tempo todo em contato com a nossa mãe, o máximo de tempo possível, para nos sentirmos seguros e o nosso cérebro ficar tranquilo e se desenvolver tranquilamente. Então, tem sling para isso, tem rede de apoio para isso, dorme junto com o bebê na cama para isso. Vai ensinando esse bebezinho a se sentir seguro com você de outras formas. E normalmente o ideal para fazer isso é de dia, quando você tá tranquilo. Quando você tá cansada, de noite, no fim do dia, com o seu nível de estresse, seu nível de cortisol super alto, porque você passou o dia inteiro pra você querer passar a segurança pro seu bebê sem ser pelo peito, é um desafio muito grande. Porque ele não sabe se sentir seguro sem ser pelo peito, porque a gente ensinou aquele segurança estar no peito. Né? A gente ficou dando peito o tempo todo e assim por diante. Então, a gente sempre fala que a melhor forma, no meu estudo, né, de desmame noturno, é começar a gente ensinar a se sentir seguro com a gente de outras formas durante o dia. Quando a gente tá bem, quando a gente tá tranquila, quando a gente não tá com o nosso nível de cansaço, porque a gente consegue passar isso pra ele sem precisar dar o peito. A gente fica com esse bebê no colo, ele chora um pouquinho, você sabe que não é fome, porque você já deu mamar, você pega ele, você acalma, você fala, tá, pode chorar, filho, a mãe tá aqui. Eu tô aqui com você, se conecta com ele emocionalmente, sente que ele deve estar sentindo medo, ou tristeza, ou solidão, porque até então ele só conhecia o peito, agora você está ensinando ele a conhecer seu colo também, sua respiração, o seu estado emocional, você se tranquiliza esse bebê. Então, a gente não precisa, não é uma associação negativa, é algo muito positivo que esse bebê está tendo, porque é o que a gente pode dar. E enquanto eu ainda só consigo dar isso, dê isso, não tem problema, tá? Eu ainda dou mamar pra Aurora dormir à noite. E eu sei que é o que eu posso dar pra ela. Porque ao mesmo tempo eu tô aqui dando meu braço pra Martina. Que eu tenho 3 filhos e eu me dou pras duas ainda. Elas são bebês muito próximas, são crianças muito próximas. E elas precisam de mim ainda. Ok? Eu continuo dando mamar pra Aurora à noite. Porque eu sei que é o que eu posso dar agora. E eu não tô disposta a ensinar ela a abrir mão do que ela precisa porque eu não quero mais dar o que eu quero dar. Então assim, ainda é bom pra nós duas. Ainda faz sentido pra mim. Ainda faz sentido pra mim, pra Martina e pra ela estarmos ali daquele jeito. É o que a gente consegue se sentir ali todas atendidas, eu e as duas, né? Então, a gente cuidar um pouco com isso, tá? A gente não achar que criança estar associada a um jeito de dormir é ruim. É ruim pra quê? É ruim pra você, pra nós, pros adultos que queremos ter o nosso filho dormindo o mais cedo possível sozinho para facilitar a nossa vida. Eles não precisam ter isso, tá? Ai, mas eu tô mal, eu tô estressada, eu tô angustiada, eu não consigo. Então sim, isso tá fazendo mal pra você, vai fazer mal pro seu bebê. Como que você vai lidar com isso de uma forma adulta, sem colocar na criança a responsabilidade de ter que aprender? Quem vai poder dar pra ela o que ela precisa, pra ela se sentir segura, pra dormir, se você não consegue, se você está mal? Quem vai ser esse cuidador primário que vai regular essa criança e dar essa segurança pra ela? Pode ser o pai, pode ser a avó, pode ser você em outro estado, né? Então, que talvez o peito está te fazendo mal, então você vai construir outro jeito de conseguir colocar isso para essa criança, que não seja pelo peito, porque para você não tá fazendo sentido, não tá sendo bom, ok. Mas você não pode deixar que a criança fique sem o que ela precisa. Você vai ter que aprender a se dar para ela de outro jeito. Ou outra pessoa, não tem problema, mas tem que ter esse cuidador que dê para ela o que ela precisa. Ah, legal, Bianca, que bom. Gente, beijos então, desculpa meu congestionamento nasal, eu vou fazer o que a Isa falou.
Tô procurando vários caminhos, tô tratando. É que eu vim de uma viagem de 2 semanas, onde eu não fiz nada, na verdade. Foi uma loucura total. Leite, açúcar. Ixi, todas as coisas que a gente sabe que piora, né? Mas eu não queria deixar de fazer essa aula hoje. Inclusive, vim correndo pra casa da minha sogra, que meu livro ficou aqui, por isso que eu atrasei. Pra fazer a aula aqui, pra gente retomar no ritmo normal. Se fosse mais uma semana sem a aula, mais uma semana, aí a gente vai perdendo, né? Então, terça que vem, 9h30, de novo, estamos aqui pra dar continuidade a esse estudo. Tá bom? Um beijo. Muito obrigada, Isa, pela ajuda aí e tudo. E, gente, sempre que quiserem comentar, ajudar, trazer mais informações, fazer perguntas, façam, tá? Que essa é a ideia do estudo mesmo, a gente construir juntos isso aqui. Beijão, até mais.